Olá, bom dia. Me chamo Tony Lucas. Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Café com Jesus, aqui do canal Cristão Reflexivo. Hoje nós estamos aqui com essa caneca personalizada, que presente de minha esposa, Isa, né? Muito obrigado. E achei legal, ficou bacana. E temos vídeos todas as segundas, terças, quintas e sextas. E segundas-feiras, né? Irei trazer aqui canções, hinos, né? Em vários instrumentos que eu também gosto muito, né, de tocar instrumentos, e trarei, né, reflexões e canções, né, para a gente meditar nas coisas de Deus e no Evangelho de Cristo. Pois bem, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, isso ajuda muito ao algoritmo entender, né, o YouTube poder entregar esse conteúdo para mais pessoas. Né? Mas vamos para o tema de hoje, que é Jesus, o Rei Leão. Você sabia que Cristo, ele também, um dos títulos dele é de leão, o leão da tribo de Judá. E me parece que poucas pessoas conhecem essa face de Cristo, né? Muitos conhecem ele apenas como o cordeiro, que foi morto, crucificado, manso, suave, que foi humilhado, que sofreu as aflições, né? A gente está cansado de ver filmes que Cristo é representado apenas como aquele cordeiro machucado, todo ferido, torturado, que parece tão frágil, né? E muitos conhecem um Cristo histórico somente, que morreu na cruz e ficou lá mesmo. Mas aqueles que buscam intimidade com Cristo conhecem ele também nessa segunda personalidade dele, que é como o leão, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né, detentor de todo o poder nos céus e na terra. E é esse Jesus que eu vou apresentar para vocês hoje. E o texto base para hoje está no capítulo 5 do livro de Apocalipse, que do grego significa revelação. Então, o termo em si não tem nada a ver com... Hoje ficou muito comum, né, as pessoas associarem o termo Apocalipse à destruição, a uma catástrofe, mas o significado original do grego é revelação. Por quê? É um livro extremamente profético, metafórico, e que revela acontecimentos futuros, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, toda a história de Cristo, do nascimento, da sua morte, ressurreição, retorno, o seu governo como rei, tudo isso foi profetizado há milhares e milhares de anos atrás. E aí, Apocalipse 5:5 diz assim: João, que era um dos apóstolos de Jesus, estava preso na ilha de Patmos quando teve essas visões futuras que o próprio Cristo mostrou a ele. E em determinado momento João vê 7 selos que estavam fechados, um livro, e ninguém no céu era digno de abrir os selos. E João começa a chorar, ficou desesperado, porque não tinha sido achado ninguém digno de abrir esses 7 selos, né? Que era a revelação dos eventos futuros da humanidade. Mas aí um ancião chega diante dele e diz: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém? Então, esse texto representa a autoridade adquirida por Cristo através do seu sacrifício perfeito na cruz, né? Nós sabemos que no mundo espiritual, muitas das vezes, o sangue ele é a moeda de troca, né? Em diversas tradições religiosas, quando se quer ter contato com a dimensão espiritual, tem que ser ofertados sacrifícios, né? Sacrifícios de alguma vida inocente, de animais. Algumas vezes na antiguidade era ofertado até sacrifícios humanos, né? Mas algumas dessas práticas hoje são proibidas, mas nem todas. Existem países que isso ainda é feito. Mas quanto mais puro o sangue, quanto mais inocente a vítima, maior é o poder na dimensão espiritual, né? O significado. E aí, imagine o sangue derramado de Cristo, né? O Filho de Deus, do Altíssimo. Então, essa aí já faz parte da doutrina do sangue de Jesus, que vou trazer em um vídeo futuro. Então, Cristo, quando ele padece e ele oferece a vida em sacrifício, ele se torna
esse rei dos reis, com toda a autoridade no mundo físico e no mundo espiritual. Se torna o rei leão. Mas você já viu um leão, como é que ele anda, né? Como é que ele se porta? Nesses programas aí da vida animal. O leão, ele é também chamado, né, o rei da selva, que ele justamente tem essa postura de liderança. Às vezes só a presença dele já afugenta os inimigos, né? Aqueles outros animais de menor porte que estão ali ao redor, quando vem a presença do leão, às vezes não precisa nem rugir. Só a presença, ele já anda, né, como uma majestade ali. E isso já coloca, né, os inimigos, né, para correr, literalmente, de medo. Então, Cristo, ele veio, mesmo na sua primeira vinda, né, ele vem em forma humana, mas ele tinha todo o poder também espiritual e se movia através do Espírito de Deus. E nós temos muitos relatos nas Escrituras que quando Cristo andava ali, né, da sua forma simples, com a sua alpercata nos pés, a barba por fazer, às vezes, né, a aparência não era nem de um rei, né, literalmente, era de uma pessoa simples, humilde. Mas o mundo espiritual tremia quando Cristo caminhava, né? As forças espirituais malignas que muitas das vezes oprimiam as pessoas, gerando depressão, gerando angústia, tristeza, até enfermidades de várias naturezas. Muitos desses eram libertos. Somente com o quê? Somente com a palavra de Jesus. Ele não precisava nem gritar, nem fazer força, como muitos aí que são cristãos, né? Mas tem gente que grita tanto, né? E aquela coisa. Jesus, ele era humilde, ele era manso, sereno, como um leão, mas todo poderoso. Tem até um texto em Isaías que fala acerca disso, que diz: não clamará nem gritará, nem se ouvirá a sua voz nas praças. Veja aí. Não esmagará, o texto continua, a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. É uma profecia sobre o Messias. Ele tinha essa característica. Ele tinha essa majestade, essa glória, essa sabedoria. Ele ensinava com classe. Nunca precisou atacar ninguém, porque ele tinha plena convicção de quem ele era e quem ele é. Porque Cristo vive, né? Está vivo e reina para todo sempre. Então, em determinado episódio, em determinada parte ali das Escrituras, chega um indivíduo possesso por alguns espíritos malignos, na verdade vários, na província dos Gadarenos, e esse indivíduo, nem os grilhões, as correntes conseguiam prendê-lo, quando ele ficava possesso por esses espíritos aí imundos, né? E quando ele se depara com Cristo, a palavra diz que ele se prostra e o adora e fica amedrontado. Não tem que nem um cachorrinho, um pinche, tremendo e diz: que temos nós contigo, ó Filho do Altíssimo? Por que vieste para nos atormentar, se não é chegada a nossa hora ainda, né? E Jesus, muito calmamente, o Senhor estava dizendo: saia dele, apenas, né? E você vê, esse espírito ficou extremamente temeroso e adorou a Cristo, porque ele reconhecia, ele via a glória de Cristo. No mundo espiritual, a presença de Cristo iluminava as trevas, né? A glória, o poder, a luz do mundo, a majestade desse rei leão iluminava as trevas. E aí as forças, potestades, principados do mundo espiritual se prostram diante dele, porque Cristo ocupa o topo da hierarquia do mundo espiritual, né? Ele, por isso, não é que não hajam reis e senhores no mundo físico e espiritual, mas, segundo a palavra, que é o que eu creio, minha fé, né? Sou cristão, Cristo, ele é intitulado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nome sobre todo nome. E é dito que toda a língua confessará que ele é Rei dos Reis, que ele é Deus. Todo joelho se dobrará diante da majestade desse leão sereno e amoroso. Então, eu quero também falar, né, que se você quer ter a proteção desse leão na sua vida, é muito simples. É necessária essa aliança de sangue, para que ele seja dono da sua vida,
do seu corpo, ele possa habitar em você, o poder dele, que é a manifestação do Espírito Santo, que é um espírito de paz, de harmonia, de felicidade, mas principalmente também de autoridade, né, e sabedoria, para que você possa agora enxergar as coisas do reino celestial, não mais ficar preso a essa realidade terrestre. E para você ter esse domínio do leão na sua vida, basta você aceitá-lo como rei, simples assim. Muitas das vezes nós queremos ser os reis da nossa própria vida, da nossa própria história. Não entendemos que a nossa vida e a nossa história também está no controle de Deus, né? Está no controle da majestade desse rei que comanda céus e terra. Então, para que ele habite em você, que você se torne um sacerdote dele, você primeiro tem que aceitá-lo como seu rei. E aí é necessário que essa aliança no sangue. Agora o sangue não é seu, nem de nenhum outro animal, não vai ser mais necessário, porque o sacrifício perfeito já foi pago por ele na cruz. É um Deus que ele vem como homem e ele serve a humanidade, e através do próprio sacrifício de um Deus, você hoje pode ter acesso também a essa dimensão espiritual. Você vai se transformar em um sacerdote de Cristo, para que você tenha direito, assim como ele diz, né, na promessa, de governar também junto com ele, porque ele não é um rei tirano, ele não é um rei individualista, mas ele é um rei que ele compartilha do poder dele e das virtudes dele com todos os seus filhos, que ele não chama nem de servos, mas chama de amigos, chama de filhos, porque ele quer ter intimidade com você. Aceite o reinado desse rei leão majestoso e maravilhoso na sua vida, que ainda hoje ele pode habitar dentro de você e vai mudar completamente a sua história. Amém? Quero mandar um abraço também para meu amigo Bento e Débora, que são um casal aí muito querido. O Bento tem até o signo de leão, ele gosta muito dessa figura do leão. E se você ficou até o fim, né, dê um like, curta, compartilhe, se inscreva no canal para ter acesso a mais vídeos. E muito obrigado, essa foi a reflexão de hoje. Fiquem na paz do Rei Leão verdadeiro.